Boa tarde, amadas irmãs e amados irmãos. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine a todos para que possamos ter uma tarde de bastante entendimento sobre os ensinamentos de Jesus. Dando continuidade ao estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje refletiremos sobre os itens 9 a 11. Não vos canseis pelo ouro. Quero agradecer o plano espiritual pelo apoio durante o preparo desta reflexão e também a casa, que nos deu uma grande oportunidade de estudo, e aos seus dirigentes. Então, esta passagem, não vos cansei pelo ouro, ela descreve as palavras de Jesus quando se dirigia aos seus apóstolos, quando saíam para anunciar pela primeira vez a boa nova. Então, Jesus dizia: não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Primeiro vamos esclarecer aí o significado de algumas palavras, não tão habituais para nós nos dias de hoje, para um melhor entendimento. Então, alforge era aquele saco onde eles carregavam os seus pertences, já que na época não existiam ainda as malas, né? E bordão é sinônimo de cajado. Bom, em resumo, Jesus falava aos seus apóstolos para levarem a boa nova sem se preocuparem em levar consigo coisas materiais para irem, ou seja, para irem sem provisões. Naquela época, o que Jesus estava sugerindo nada tinha de estranho, pois estava de acordo com os costumes, quando o viajante podia se hospedar nas casas por onde passava, sendo em geral muito bem recebido. Nosso mestre sempre usava exemplos da vida cotidiana para que as pessoas pudessem entender o que queria explicar. Por isso, é considerado o educador por excelência, já que conhecia todos os recursos didáticos para transmitir as suas mensagens, sempre atemporais, se fazendo entender, pois falava, ensinava, principalmente pelo exemplo, na maioria das vezes pelo seu próprio exemplo. Hoje em dia, as coisas são bem diferentes. Sabemos que não podemos viajar sem provisões e nem nos hospedar na casa de quem não conhecemos. Os tempos mudaram muito, não é mesmo? Mas os ensinamentos de Jesus não eram apenas mostrando como os homens deveriam agir. Ele falava para os seus espíritos. Além do sentido próprio, suas palavras continham um sentido moral profundo. A mensagem que queria passar era para que tivessem fé, para que tivessem confiança na providência divina. A providência divina nada mais é do que a ação do Criador sobre a criação, conforme nos esclarece Kardec no livro A Gênese. É a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. No capítulo 5 do livro Rumo Certo, Emmanuel explica que, seja onde for, devemos recordar que Deus está sempre em nós e agindo por nós. E para nos assegurarmos desta verdade, basta que durante a nossa oração, com fé, após conversarmos intimamente com o nosso Pai, temos a sensação, a percepção e a convicção de que a sua presença estará sempre conosco, o que nos traz muita segurança. Certamente, a nossa prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas rápidas ou imprevistas. Mas no silêncio dos nossos corações, entenderemos todo o amparo que vamos receber e que sempre recebemos, em inúmeras vicissitudes que a vida nos oferece.
Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas lhe deu inteligência para fabricá-los. Nestas palavras, não devemos enxergar apenas a poética alegoria da providência. Aqueles que nela confiam jamais deixarão de ser amparados, seja pelo auxílio material necessário, ou através de inspirações, de intuições, de ideias que acabamos tendo e que nos fazem encontrar caminhos para ultrapassar as dificuldades com as quais nos deparamos. Jesus apenas nos pede para fazermos a nossa parte com empenho e dedicação, pois, de acordo com o nosso merecimento, no momento adequado, sempre agirá em nosso benefício. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como e quando julgar necessário, mesmo que seja nos dando a sustentação e a força para enfrentarmos todas as pedras que vamos encontrar quando estivermos seguindo no caminho do bem. Em seus ensinamentos, também quis passar aos discípulos, aos apóstolos, que haviam outros objetivos mais importantes do que a preocupação pelos bens materiais. Muito importantes seriam disseminar a verdade, o amor, levar o bem por onde passar. Quis ensinar que os bens terrenos são transitórios e sua importância é relativa. Por isso, devemos nos esforçar pela conquista dos bens espirituais. Mas o indivíduo ainda pouco espiritualizado ignora a ação providencial de Deus em sua vida. Esta só passa a ser percebida à medida que evolui, que vai se libertando das amarras e das influências materiais, dos apelos materiais, e vai se aprimorando do ponto de vista espiritual e moral. No início, percebe os benefícios mais patentes, as boas condições do corpo físico, a sua inteligência, a sua vida em família, o acesso ao conhecimento e também o benefício da sobrevivência material, por meio de profissão e trabalho digno, entre outros tantos benesses que recebemos desde o nosso nascimento. Mais tarde, tendo adquirido mais entendimento, conseguimos identificar todas as dádivas e bênçãos que sempre recebemos por toda a nossa existência. Percebemos que não há necessidade desta busca desenfreada para acumular coisas materiais, já que após o desencarne, elas ficarão na Terra, nada levaremos conosco, e desta forma, o foco central de nossas vidas e de nossa caminhada deve ser o aprimoramento espiritual, a conquista dos valores espirituais. Em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, Jesus disse: Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário nem sempre lhe basta. Reclama mais e mais pelo supérfluo. Ah, se eu pudesse ter um carro melhor, uma casa mais nova, melhor. Abre o guarda-roupa lotado e fala em voz alta: não tenho roupas para ir àquela festa, não é mesmo? Afinal, o que vão pensar de mim? Como eu vou poder manter o meu status? Sempre se preocupa muito com a imagem que vai passar. Sequer pensa por um segundo naqueles que não têm casa, carro ou roupa para vestir, nem do que se alimentar. Com as suas palavras, Jesus não estava querendo dizer que não devemos ter bens materiais, ou que não os tendo, não devemos fazer esforço por conquistá-los, ou ainda, que se os tivermos, devemos doar tudo e ficar na miséria. Não é a riqueza a causa dos nossos males.
Não é a ela que devemos culpar, mas sim ao homem, que dela abusa, pois quando bem utilizada, ela é de grande utilidade. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, intitulado A Utilidade Providencial da Fortuna, aprendemos que se a riqueza tivesse que ser um obstáculo à salvação dos que a possuem, Deus não a teria posto nas mãos de alguns para ser um instrumento de perdição. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce, excitando o nosso orgulho, a vaidade e o egoísmo. É o que mais poderosamente liga o homem à terra, à vida material. Produz tamanha vertigem que quase sempre vemos aqueles que passam da miséria à fortuna se esquecerem bem rapidamente da sua antiga posição, dos seus antigos companheiros de dificuldade, dos que o ajudaram, se tornando insensíveis, egoístas e fúteis. Compete ao homem fazer a riqueza produzir o bem, a compartilhando e espalhando caridade pelo seu caminho. É justo que aquele que conquistou sua fortuna por um trabalho digno e honrado experimente grande satisfação, mas dessa satisfação natural há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma grande distância. A riqueza nem sempre é sinônimo de felicidade. Estamos cansados de ver algumas pessoas com os cofres cheios, mas com o coração muito vazio, com a sensação de muito vazio no coração, os levando a uma grande infelicidade. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna com seu justo valor e em saber se servir dela para os outros, saber compartilhar e não apenas fazer uso para benefício próprio. Não podemos nos esquecer que tudo vem de Deus e a tudo Deus retorna. Nada nos pertence na terra, nem mesmo o nosso corpo. Após a morte, ele será despojado, assim como a todos os outros bens materiais que porventura possuirmos. Somos depositários e não proprietários. Vale a reflexão. E avançando um pouco mais, no item 10 do mesmo capítulo, Jesus disse: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. Se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Jesus aqui ensinava aos discípulos que, ao entrarem na casa de outras pessoas, deveriam sempre levar paz, gentileza e gratidão pela acolhida. Além disso, desde que nada possuíam, eles não tentariam a cupidez, a cobiça do que os receberiam. Este era um meio para que pudessem distinguir, inclusive, os caridosos dos egoístas. Informai-vos de quem é digno de vos receber, dizia Jesus. Ou, melhor, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajante que nada pode pagar. Porquanto esses são dignos de ouvir a vossa palavra, e é pela caridade que os reconhecereis. Continuando, Jesus disse que, caso não fossem bem recebidos, deveriam sacudir o pó dos pés. E o que essa expressão significava? Em sua lição, o mestre não falava apenas de um gesto mecânico de retirar a poeira dos pés. Não eram apenas um conjunto de palavras vazias. Na mensagem 71 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vem a explicação de que esse símbolo que transparece na lição do mestre significava não conservar qualquer mágoa ou rancor em face à ignorância e até à perversidade de quem se manifestasse no caminho
de suas experiências contrários, sem querer ouvi-los ou recebê-los. Se porventura não fossem ouvidos, ou se fossem mal compreendidos nas suas boas intenções, deveriam sacudir as más impressões e seguir em frente, à procura de pessoas de boa vontade, que estivessem prontas para ouvir a boa nova. Talvez a ansiedade de levar ao Evangelho de Jesus, a visão clara da manifestação do poder de Deus, quando as estivessem levando, tivessem a expectativa de que todos teriam que ouvir a mensagem com o coração aberto e aceitando. Mas não era bem assim. Explicava Jesus que rejeições estariam no caminho e teriam que ser enfrentadas. Deveriam ter a sensibilidade para saber a hora de se retirar sem rancor ou mágoas pela falta de acolhimento. Cada um tem a sua própria hora. E aqui vale uma reflexão. Em muitas situações, vamos querer espalhar amor, espalhar os ensinamentos de Jesus que estamos aprendendo. Aqueles que não estarão prontos ainda, não nos acolherão. Se isso ocorrer, devemos prosseguir em linha reta, sem esmorecer, focados nos nossos objetivos. Ainda há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e, principalmente, na de nós mesmos. Assim diz o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis alguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Nós não podemos fazer com que aqueles que não estão ainda no momento, não estão preparados, tenham que ter o mesmo pensamento e entendimento do Evangelho de Jesus que nós que estamos aqui como aprendizes. Acolhei o que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente, o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. E aqui vem outro importante ensinamento para nós, aprendizes do Evangelho de Jesus. Com muita euforia, vamos querer divulgar tudo o que estamos aprendendo no nosso próprio convívio, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, para os nossos amigos, mas temos que respeitá-los. Nem sempre querendo que todos entrem nesse clima, achando que todos vão se beneficiar. Temos que ter respeito e paciência. O dia de cada um vai chegar. Vamos até acabar encontrando algumas barreiras, alguns maus humores, alguns comentários irônicos, como: agora tudo é espiritismo, né? Ah, tá virando beato. E isso, possivelmente, vamos perceber que às vezes não conseguimos mais ficar no meio de algumas rodinhas, fazer comentários irônicos, falar mal dos nossos irmãos, porque estamos tentando seguir o caminho do bem. Cada um tem seu próprio tempo. Não temos que forçar ou convencer qualquer pessoa, nem criar desavença, discussão, ou deixar que a mágoa nos domine. Oramos e desejando bem para essas pessoas. E seguimos em frente, continuando fazendo bem, seguindo o nosso caminho de aprimoramento moral e, quem sabe, espiritual. Percebemos um aumento expressivo do número de pessoas com depressão, usando medicações para ansiedade, entre tantos outros problemas emocionais. Muitos estudos são feitos para descobrir as possíveis causas dessa infelicidade no homem moderno. E a maioria aponta para o grande causador de tudo isso, o próprio homem. Há apelos muito fortes que a sociedade impõe, como sendo indispensáveis: ter muito dinheiro, ter fama, ser fisicamente atraente. E é quando entramos na luta por estas conquistas que muitas vezes nos tornamos infelizes. Isso porque nos esquecemos das aspirações íntimas, apenas desejamos conquistar o que a sociedade convencionou para que pudéssemos ser considerados homens ou mulheres de sucesso.
Nessa busca, chegamos a não nos importar em passar por cima dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Lutamos cada vez mais e mais por algo que nos confira status e fama. Deixamos de ouvir a voz da nossa consciência e do nosso coração, que nos chama ao amor, à caridade, a fazermos o bem independente a quem. Para nos mantermos fisicamente atraentes, nos impomos regimes cruéis, inúmeras cirurgias estéticas e o uso de certas drogas, algumas para perder o apetite, entre outras. Quando o corpo físico cobra os seus tributos, nos caberá enfrentar enfermidades e distúrbios variados. Valemos pelos que somos e não pelo que temos ou pela nossa aparência física. Acabamos empregando nosso valioso tempo e a nossa saúde, que é um dos nossos bens mais preciosos, para conquistar e manter todas as nossas conquistas. E quem sabe sempre conquistar um pouquinho mais, não é mesmo? Somos incansáveis. Jesus, o maior psicólogo da humanidade, recomendou que empregássemos esforços para conquistar os bens que nem a traça nem a ferrugem consome, que são as virtudes do espírito e que nos seguirão pela eternidade afora. Não vos inquieteis pela posse do ouro, não é o que nos recomenda o nosso mestre? Queridos irmãos, quantas reflexões e ensinamentos obtivemos com esses ensinamentos de Jesus? Que eles possam nos auxiliar nas nossas escolhas, durante a nossa caminhada, e que possamos sempre confiar na providência divina. Uma abençoada reunião a todos.